Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós hoje e sempre. Vamos meditar neste vídeo sobre a quarta lição deste livro chamado Minutos com Chico Xavier, livro escrito por José Carlos de Luca. A lição que vamos conhecer se chama Coragem, abre aspas. Coragem não é revidar, nem cair na exibição do poder. A coragem verdadeira ergue-se da compreensão e da bênção, quando o desequilíbrio tente assaltar-te, Meimei, do livro Amizade, de Francisco Cândido Xavier. Jesus pronunciou palavras de ânimo e vigor quando os discípulos estavam atemorizados por uma forte tempestade em alto mar. Coragem, sou eu, não tenham medo. É provável que você também esteja com medo pelas ondas fortes que batem no barco de sua vida. Você pensa que o barco vai afundar. Não irá. Jesus chegou, como esclarece a benfeitora espiritual Meimei. A coragem nasce da compreensão e da bênção. Então, adquirimos coragem porque compreendemos que Jesus, tal como socorreu seus discípulos ontem, acalmando a tempestade, também hoje sossegará o mar agitado de nossa vida. Jesus é bênção presente em nossa estrada. Não é um personagem histórico, não está morto, nem indiferente aos momentos em que seus amigos estão em perigo. Jesus é o nosso amigo, creiamos nisso. Ele sabe quem você é e do que está sofrendo. Por isso, acaba de chegar e lhe pede fé e destemor. Faça isso com a certeza de que Jesus lhe infunde forças de coragem e com elas você andará sobre as águas das dificuldades sem afundar. O tema, portanto, proposto para meditarmos nesta lição que acabamos de conhecer é o tema coragem. Eu pergunto, então, o que é ter coragem? Interrogação. O que é ter coragem? Ter coragem é pular de paraquedas a uma altura incrível e perigosa? Coragem é descer as corredeiras de rios violentos e desafiadores? Coragem é enfrentar animais perigosos, situações perigosas, enfrentar bandidos, assaltantes, traficantes. Coragem é entrar numa guerra e combater o inimigo. O que é coragem? Será que nós temos, de fato, um entendimento verdadeiro do que é coragem? Do que é ser uma pessoa corajosa? Já que o espírito Meimei, no início da lição, nos diz que coragem não é revidar. Coragem não é revidar. E essa afirmação, ela coloca por terra todos aqueles que gostam de dizer coragem é revidar. Coragem é não levar nenhum desaforo para casa. Coragem é devolver na mesma moeda a agressão recebida. Então aqui, Meimei já nos diz que coragem não é revidar. Quem revida não é corajoso. Não demonstra coragem.
Coragem não é cair na exibição de poder. Então já temos aqui duas concepções verdadeiras do que é coragem. Não é revidar e não é exibição de poder. Porque, via de regra, aqueles que detêm o poder temporário, todo poder é temporário, porque ele vai acabar. Via de regra, estes gostam de se exibir. E são extremamente corajosos, né? Visto terem o poder em suas mãos. E através da opressão, através da intimação, porque eles intimam, do assédio, eles se colocam como corajosos. Mas na realidade, eles não são corajosos. É o poder que dá a eles uma falsa coragem. São frágeis, são medrosos e são extremamente atrasados. Temos aqui um importante entendimento sobre a coragem. E ela continua. A coragem verdadeira ergue-se da compreensão e da bênção, quando o desequilíbrio tente assaltar-te. Coragem é de fato receber uma agressão e se calar, silenciar, como Jesus o fez. Coragem é viver uma grande dificuldade sem se lastimar, sem perder a fé em Deus, sem blasfemar, sem se colocar como vítima. Isso é coragem. E poucos a têm. Porque muito rapidamente, quando a dificuldade nos visita, nós vamos da passividade para a agressividade. Da pseudo-fé para a falta de fé. Para a pseudo-crença para a falta de credulidade. É muito rápido. Basta que o nosso conforto seja retirado. Basta que a dor e o sofrimento me visitem em quantidade mínima, em dose mínima, para que eu mude completamente o meu entendimento e a minha conexão com Deus. E aí eu me coloco como vítima. Não tendo coragem de enfrentar nenhum problema. Não tendo coragem de enfrentar nenhuma dificuldade. Lembrando que todo problema, dificuldade, prova e expiação, eles só me visitam porque eu de fato os atraí a partir da minha atitude, a partir das minhas escolhas. Ninguém recebe uma provação se não necessita passar por aquela provação. Portanto, não existe ninguém injustiçado no universo. Não é no planeta Terra, no universo. Ninguém é injustiçado. A justiça vem na medida exata, sob medida para cada um de nós. E se nós tivermos coragem de enfrentar as nossas mazelas, as nossas pequenezas, as nossas expiações, provas e desafios, de fato, nossa conexão com o plano maior ganha força, ganha robustez. E o plano maior me auxilia nas minhas dificuldades. Existe aí uma permuta, uma troca. Onde através da minha fé, da minha coragem, do meu trabalho, da minha disciplina, da boa vontade, eu me torno instrumento do mais alto. E o mais alto me fornece possibilidades para que eu continue trabalhando e construindo, edificando a minha caminhada. Coragem é algo que nós precisamos refletir sobre isso.
Porque no texto, José Carlos de Luca nos coloca o seguinte: Jesus pronunciou palavras de ânimo e vigor quando os discípulos estavam atemorizados por uma forte tempestade em alto mar. Aquele então, ele pega um episódio da passagem de Jesus aqui pelo plano físico, que está em Mateus 14, 27. Mas eu pergunto, durante toda a caminhada de Jesus, e também após sua caminhada no plano físico, quando foi que Jesus não deu palavras de ânimo e vigor às pessoas? Quando foi que ele não deu? Não houve isso. Jesus sempre apresentou a todos palavras de ânimo e de vigor. Sempre. Dentro dos discursos de Jesus, sempre houve a palavra de ânimo e a palavra de vigor. Vejamos rapidamente nas bem-aventuranças a seguinte colocação: bem-aventurados os que choram, palavras de Jesus. Vejamos se essas não são palavras de ânimo e vigor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. São palavras de ânimo e de vigor, de coragem e de perseverança. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São palavras do nosso Mestre. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Palavras de consolo. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 21. São palavras de ânimo, de vigor, que Jesus distribuiu gratuitamente. Mas no texto, José Carlos de Luca nos lembra: coragem, disse Jesus, sou eu, não tenham medo. É no episódio em que Jesus caminha pela água, ou pelas águas, no plural. Vamos relembrar esse episódio. Mateus, capítulo 14, inicia-se no versículo 22. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão e, chegando à noite, estava lá sozinho. Jesus então dispensou os discípulos para o mar da Galileia, que é um grande lago, vai, e subiu a montanha para orar. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite,
Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Lembremos que é um momento de escuridão da noite. Um vento forte ali estava presente. Os discípulos, portanto, não tinham uma visão mais longa. Eles não tinham, por causa da escuridão. Jesus então começa a caminhar sobre as águas. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. Tiveram medo. Nunca tinham passado por aquilo. É natural ter medo. Como é natural para nós, quando uma dificuldade nos visita, termos medo. Muitas vezes nunca passamos por aquela dificuldade. E o medo é natural, aceitável. Porque nós estamos ainda num estágio evolutivo em que o medo ainda se faz presente dentro de nós. Então os discípulos aqui, mostrando humanidade, tiveram medo. Ao observar uma figura se aproximando, andando sobre as águas. E qual de nós não teria medo nessa situação? Se em casa, sozinho, à noite, muita gente tem medo de subir e descer a escada, ou de ir no banheiro. Se houve um barulho no quintal à noite, de madrugada, quase tem um ataque cardíaco. Natural. Temos a insegurança, o medo dentro de nós. E é isso que a gente vê aqui, junto a eles. E disseram, é um fantasma, é um fantasma. Os discípulos. Disseram eles soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Podemos trazer isso agora para a nossa vida. A dificuldade me visitou, o medo me visitou, a insegurança me visitou. Eu tenho então a possibilidade de asilar isso no meu coração, de cultivar o medo, a insegurança dentro de mim, ou eu posso ouvir isso aqui. Eu posso ouvir isso. Eu posso refletir, eu posso reverberar dentro de mim essas palavras. Palavras de Jesus. Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Serve para tudo. Essa frase de Jesus, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo, eu posso usar todos os dias na minha vida. No trabalho, quando eu tenho dificuldade, na relação interpessoal, quando eu tenho dificuldade, no trânsito, quando eu tenho dificuldade, no ir e vir dentro da cidade, tranquilizai, sou eu, não tenhais medo. Quando eu vou fazer uma prova, quando eu sou testado aqui e ali, quando eu sou agredido, quando eu sou vilipendiado. Por que não trazer sempre esse mantra? Essa convicção de que Jesus está sempre com a gente. Porque somos nós que nos afastamos. Sempre foi assim. Jesus é Jesus há 4,5 bilhões de anos. Pelo menos. Pelo menos. Ele não mente. Mas nós, quando nós vamos buscar os nossos desejos egóicos e apequenados, nós nos afastamos de Jesus. E esquecemos essa frase que ele disse aos discípulos, mas é uma frase que ele disse ao mundo. Jesus disse à humanidade essa frase. Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Os depressivos lembram dessa frase? Não. Os ansiosos, que têm a questão da ansiedade, lembram dessa frase? Não. Os esquizofrênicos lembram dessa frase? Não. Todos os que apresentam problemas e enfermidades mentais, emocionais, sentimentais,
Se lembram dessa frase? Não. Os suicidas, quando estão ali no ponto de cometer o ato, que é um grande ato equivocado, lembram dessa frase? Para se tranquilizarem, para não ter medo, que é Jesus que está ali? Não. Porque fogem das religiões, fogem da religiosidade, fogem da espiritualidade, fogem da conexão com Deus. Quando eu fujo de tudo isso, eu estou me entregando à materialidade. E na materialidade eu encontrarei o vazio. E dentro do vazio eu encontrarei sempre portas fechadas. Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro então tomou a palavra e falou. Pedro, Simão Barjonas disse: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Olha a conexão, olha a fé, olha a coragem desse homem. Se é você mesmo, mestre, fala para mim ir até você e eu vou andar sobre as águas. Essa é uma coragem conectada com o nosso mestre, conectada com Deus. É a fé, é a crença. Ele disse-lhe: vem, vem. Jesus diz todos os dias: vem. Mas ir para onde? Para perto de Jesus. Onde é melhor estar? Perto de mim ou perto de Jesus? Onde é melhor eu estar? Perto de você ou perto de Jesus? Onde é melhor que nós estejamos? Perto de nós ou perto de Jesus? Ele diz: vem. Vem, Simão Pedro. Vem, Simão Barjonas. Vem, minha amiga. Vem, meu amigo. Vem, minha irmã. Vem, meu irmão. Ele fala isso todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Mas ao invés de eu ir a Jesus, eu vou para outros caminhos. E todos esses outros caminhos me distanciam dele. O maior de todos. O amor. E aí eu me perco. Pedro então saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Ele começou a caminhar sobre as águas. Intrépido, destemeroso, corajoso. Começou a caminhar sobre as águas. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Ele perdeu a conexão com Jesus quando o vento forte tirou ele da conexão. Podemos colocar então o vento forte que tirou Pedro da conexão com Jesus como as vicissitudes da vida. Eu, em determinado momento, me conecto com meu mentor, com o plano espiritual elevado, com Jesus, com Deus. Estou conectado. Ótimo. Nesse momento eu estou bem. Eu estou caminhando sobre as águas, sem dúvida nenhuma. Mas basta acontecer qualquer pequeno espinho na sola de nossos pés para que essa conexão seja rompida. E é o que aconteceu aqui. A ligação Pedro-Jesus foi rompida por um simples sossobrar do vento. Um ventinho mais forte fez com que Pedro perdesse a fé, perdesse a coragem, perdesse a ligação. Não foi um relâmpago, não foi um raio, um trovão, não foi uma onda, uma tsunami, foi um ventinho que fez. Bastou isso para que a conexão fosse quebrada.
E aí ele começa a afundar, porque ele perdeu a fé. E quando eu perco a fé, eu afundo. Quando eu perco a coragem de me conectar com Jesus, de trazer Jesus junto a mim, eu começo a afundar. E nós estamos afundando cada vez mais. Porque a nossa importância, o nosso olhar, está sempre voltado para ter, para consumir, para comprar, para humilhar, agredir, para se fazer valer sobre o outro, para que a minha sensação, o meu desejo, a minha intenção egóica, orgulhosa, soberba, domine o meu íntimo. E é assim que nós temos caminhado. Estamos afundando, então. A mão de Jesus dizendo, vem, tranquilizai-vos, sou eu, está ali, mas a gente não agarra. Nós estamos preferindo afundar. É uma escolha, e nós estamos escolhendo. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse, a mão de Jesus foi lá e agarrou esse homem. Como ela está agarrando você agora, mas você precisa se curar. A depressão te visita, segura na mão de Jesus. A síndrome desse ou daquele tipo te visita, segura na mão de Jesus. Tranquiliza-te. Ele está aí. E tenha coragem de passar por essa prova, por essa dificuldade, que é tua. Que não está aí por um acaso. Que tem um motivo de existir. E precisa haver uma investigação. E um olhar cuidadoso para isso. Jesus então diz a ele, homem de pouca fé. Por que duvidaste? E aí eu te pergunto agora, por que você duvida que Jesus está presente em sua vida? Por que você duvida que Jesus não está próximo a você? Por que você duvida que Jesus não te auxilia? Porque, como diz o texto, Jesus te conhece. Jesus sabe exatamente a tua história, tuas dificuldades, tuas potencialidades. Jesus sabe tudo sobre você, porque nós somos ovelhas do pastor. E o pastor conhece todas as ovelhas. Estamos falando de um espírito absolutamente elevado e purificado. Não estamos falando de um Zé qualquer. Ele te conhece. E por que nós duvidamos então disso? Pedro duvidou, começou a afundar. Apenas tinham subido para a barca. O vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostaram-se diante dele e disseram, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 14, de 22 a 33. O que precisamos mais, então? Precisamos de mais alguma coisa? Será que não ficou claro o amor de Jesus por nós? Será que não ficou claro a amizade, o carinho de Jesus por nós? Jesus é nosso amigo, creiamos nisso. Sabe quem você é e do que está sofrendo. Ele sabe. Mas eu sei porque eu sofro? Eu sei porque eu passo pela dificuldade que eu passo? Ou eu nem sei disso? Jesus acaba de chegar e lhe pede fé e destemor. Tranquilizai-vos, sou eu, não temais. Faça isso com a certeza de que Jesus lhe infunde forças de coragem e com elas você andará sobre as águas das dificuldades sem afundar. Andar sobre as águas da dificuldade sem afundar. Nós acreditamos nisso? Nós temos coragem para sair do barco e caminhar
sobre as dificuldades que hoje me visitam, que nos visitam e que irão nos visitar? Interrogação. Cabe a reflexão, cabe a meditação sobre essa lição, título Coragem. Jesus não está distante, Jesus não foi embora, Jesus não voltará porque Ele nunca deixou de estar ao nosso lado. Nós é que deixamos de estar ao lado dele. Agora é só fazer o caminho de volta. Se eu me afastei, agora eu devo me aproximar de Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Por Ele. Se nós queremos ir ao Pai, devemos ir a Ele, Jesus, nosso mestre, nosso médico, nosso amigo, nosso irmão maior e o nosso pastor, o pastor do amor. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.